Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Ana Roberta, eu sou monitora de traumatologia e ortopedia do Uninta. E antes da gente iniciar nossa conversa, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para ser notificado quando sair vídeo novo. Lembra também de seguir a gente no Instagram para acompanhar de pertinho nossas postagens. Nesse vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as lesões ligamentares do joelho, mais especificamente sobre as lesões de ligamento cruzado anterior e ligamento cruzado posterior. Então pega logo papel e caneta para anotar tudinho e continuar aqui comigo. De novo, cara! O joelho ele é constituído por 3 ossos, né? A gente tem o fêmur, a tíbia e a patela, que vão originar 2 articulações, a fêmuro-tibial e a fêmuro-patelar. Ele é uma articulação do tipo dobradiça e ele é estabilizado por ligamentos, músculos e pela própria cápsula articular. Os ligamentos, eles conectam os ossos, contribuindo assim para uma estabilidade do joelho. E nós temos 4 ligamentos que vão ligar o fêmur e a tíbia. 2 colaterais, né, que vão estabilizar o joelho látero-medialmente, que são os ligamentos colateral, o medial e o colateral, o lateral. E temos 2 intraarticulares que estão aqui dentro, né, que são os ligamentos cruzado anterior e o cruzado posterior. E os ligamentos cruzado anterior e posterior, eles controlam o movimento do joelho antero-posteriormente, de uma forma geral. Todos os componentes do joelho, eles trabalham em conjunto para manter a estabilidade do joelho. O ligamento cruzado anterior, ele é um dos principais ligamentos que une o fêmur à tíbia. E ele não permite que a tíbia ela deslize anteriormente em relação ao fêmur, proporcionando também uma estabilidade rotacional ao joelho. E como acontece uma lesão de ligamento cruzado? Vamos falar aqui primeiro da lesão do ligamento cruzado anterior. Ela ocorre quando o ligamento ele é forçado além da sua aptidão elástica, podendo ocorrer uma ruptura parcial ou então total. E nós temos um mecanismo de lesão muito parecido com o mecanismo que estudamos no vídeo de lesões meniscais. Porém, aqui tem um componente de desaceleração súbita do movimento. Por exemplo, o paciente está numa partida de futebol, né? Ele estava correndo, aí ele prende o pé no chão, para e roda sobre o próprio eixo. Esse é o mesmo mecanismo de lesão do ligamento cruzado posterior. Porém, como o ligamento cruzado posterior ele é um ligamento mais resistente que o LCA, para eu romper um ligamento cruzado posterior, eu tenho que ter um trauma de maior energia, como um acidente de moto, um acidente de carro, uma queda muito brusca, né? Tem que ser um trauma que faça que a tíbia desloque posteriormente de uma forma muito brusca. E essa é a função do ligamento cruzado posterior, evitar o deslocamento posterior da tíbia sobre o fêmur. E também tem função de estabilizar a rotação do joelho, como ele não deixa o joelho fazer um varo muito excessivo. O ligamento cruzado posterior é de fundamental importância, porque quando tem uma lesão dele, sem ele, o joelho ele fica muito instável mesmo. E quais são os sintomas desse paciente quando ele vai chegar lá para mim? É um quadro bem mais intenso que a lesão meniscal, que a gente já estudou anteriormente. O paciente ele vai referir uma dor intensa, ele vai referir que no momento do trauma ele sentiu um estalido dentro do joelho, então ele ouviu um estalido, ele refere uma tumefação dentro de poucas horas. Esse joelho ele vai inchar bastante, né, devido à hemartrose, porque os ligamentos eles são ricamente vascularizados, então ele vai inchar mais rápido do que uma lesão de menisco, por exemplo. Assim também como ele pode ficar se queixando que está sentindo o joelho frouxo, como se ele tivesse um joelho em falso. Como é que eu vou suspeitar desse tipo de lesão? E eu estou lhe respondendo, não sei. Na própria história clínica que o paciente vai me contar, né, que ele vai me contar, eu vou perguntar o mecanismo da lesão, ele vai me dizer, e também no nosso exame físico, que a gente pode fazer alguns testes específicos de joelho,
como o teste de gaveta anterior e o teste de gaveta posterior. No teste de gaveta anterior, o paciente ele vai estar em decúbito dorsal, o joelho fletido a 80 a 90 graus. O examinador ele vai sentar sobre o pé do paciente para poder manter esse pé fixo. Ele vai apoiar, a gente vai apoiar ambas as mãos na região posterior da tíbia proximal e a gente vai tracionar essa tíbia anteriormente. Se o meu paciente ele tem uma lesão de ligamento cruzado anterior, a gente vai poder sentir essa tíbia ela vindo mais para frente. Lembrando que a gente faz o teste nos dois joelhos, porque tem gente que tem uma frouxidão já ligamentar já própria. Então a gente sempre tem que comparar o joelho que está lesionado com o joelho que está sadio. E quando esse teste ele é positivo, ele não é patognomônico de lesão de ligamento cruzado anterior. Assim também, quando ele der negativo, eu não tenho como afastar a lesão de ligamento anterior. No teste de gaveta posterior, o paciente fica na mesma posição, porém agora eu vou colocar as minhas mãos na região anterior da tíbia proximal e eu vou empurrar posteriormente. Aqui eu tenho que ter uma atenção, porque atenção à posição da tíbia no momento do teste. Por quê? Porque na presença de uma lesão de LCP, é possível que a tíbia ela já esteja posteriorizada. Então pode falsear o meu exame, ou até mesmo pode me levar a acreditar que eu tô tendo um teste de gaveta anterior positivo, quando na verdade eu só estou reduzindo a tíbia que já estava posteriorizada. Então, se eu já estou suspeitando pela história clínica e eu confirmo pelo meu exame físico, é mandatório realizar uma ressonância magnética. Eu posso fazer uma radiografia? Pode, somente para descartar fratura e se for na urgência, se eu não tiver outro método. A radiografia, ela não vai me acusar uma ruptura de ligamento. Como é que é feito o tratamento? O tratamento ele é cirúrgico e nós vamos realizar a reconstrução desse ligamento por via artroscópica. E como é que nós vamos fazer? O ligamento ele é reconstruído com um enxerto. Nós vamos tirar um pedacinho do tendão do graço do semitendíneo e vamos suturar eles um no outro, fazendo uma corda de tendão. Essa corda de tendão bem resistente. Aí, posteriormente, nós vamos fazer 2 túneis ósseos, um na tíbia e um no fêmur. E essa corda de tendão, nós vamos passar por dentro desse túnel ósseo. E nas pontinhas, a gente vai colocar parafuso para poder prender e fixar as pontas dos enxertos no próprio osso. Aí pode surgir uma pergunta: se o ligamento cruzado ele é um ligamento que é muito vascularizado, por qual motivo eu não posso só suturar? Me diz aí. Tá falando comigo? Tá falando comigo? A gente não pode somente suturar porque não vai dar resistência e o paciente vai ficar se queixando do joelho frouxo. E por qual motivo é que eu vou usar o tendão do grácil e do semitendinoso? Porque o principal flexor do joelho é o bíceps femoral. Por isso, a repercussão mecânica da retirada dos tendões grácil e semitendíneo para fazer o enxerto não vai trazer muita repercussão mecânica. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, lembra de curtir e de compartilhar ele com os teus amigos. Marca aqui no comentário aquele amigo que tem dificuldade em lesão ligamentar de joelho. E se tiver ficado com alguma dúvida, manda aqui pra gente, não vai guardar ela pra você. O meu nome é Ana Roberta, eu te aguardo nos próximos vídeos. Tchau!